estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, nessa manhã de terça-feira, um dia muito especial. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação. É tão importante ter você com a gente todas as manhãs, né? Todo momento que você tiver a oportunidade de refletir na palavra de Deus, aproveite esse tempo especial que você tem com o Senhor. E a nossa leitura hoje vai estar em Salmos 40, versículo de 1 ao versículo 5. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por mais demais numerosos. São muitos, né? A verdade, as bênçãos do Senhor, os feitos do Senhor sobre nós, para nossas vidas, são incontáveis. Agora, Eliana, no texto inicial nós podemos ler que coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Sabe, uma vez eu vi num texto na internet, duas pessoas conversando numa entrevista, e uma certa pessoa falou para o outro, né? Deus é diferente de nós, Ele nos ouve. Por que Ele nos ouve? Geralmente, quando você está conversando com alguém, a pessoa está te ouvindo, mas ela está com pensamento em outra coisa. Mas com Deus é diferente. Quando clamamos por Ele, quando nós chamamos por Ele, Ele se inclina para nós. Ele vai nos ouvir. E você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? Que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se inclina para ouvir a tua voz? E quantas vezes nós paramos para falar com Deus no nosso dia a dia, diante das dificuldades que enfrentamos? Você pode até achar que essa mensagem que nós falamos aqui são repetitivas, mas veja bem, no mundo que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas estão em dificuldade, depressivas, doentes, estão em situação difícil porque esqueceram-se de Deus. Então nós não vamos nos cansar de falar sempre que Deus nos ouve. Nós precisamos estar todos os dias na presença de Deus, constantemente. Sabe por quê? Porque o diabo, o mal, não dorme. Ele fica diariamente procurando de uma forma tentar desanimar você, tentar colocar na tua vida coisas que você vai perder a tua esperança, perder a tua fé em Deus, porque ele já está condenado. Então, vamos lembrar que Deus nos ouve através desse salmo, entender como o salmista fala que Deus se inclinou para mim. Deus está pronto para te ouvir. Ele quer te ouvir, mas é necessário nós mudarmos de vida, termos um diferencial, né? Contrário ao que o mundo é. Viver na contramão desse sistema de pecado, viver para agradar o Deus Todo-Poderoso, fazendo a sua vontade, dedicando-se a Ele, procurando conhecer a sua vontade, e assim Deus vai nos ouvir. Ele vai nos tirar desse poço de lama, de destruição, desse lamaçal do pecado e nos trazer para a sua presença. O primeiro versículo do texto de hoje afirma que o Senhor é o Deus que ouve. Mas o salmo continua e mostra que, além de escutar nosso clamor, Deus age e nos livra. Lembre-se das inúmeras situações de perigo em que você já esteve envolvido ao longo de toda a sua vida. Tenho certeza de que você consegue perceber a mão de Deus em tais situações. É só parar um pouquinho e olhar para trás e ver onde você estava e onde você está hoje. Eu estou certo também de outra verdade. Deus protegeu você. Esse é um exercício devocional muito importante. Não esqueça onde você estava quando Deus alcançou você com a sua maravilhosa graça. Ele te deu a oportunidade de viver uma vida diferente. Não vai desperdiçar o que você recebeu de Deus. Ele tirou você de um atoleiro de lama. Se não fosse o amor divino, onde você estaria hoje? Perdido na sarjeta? Talvez até tinha morrido. Deus nos livra constantemente de situações difíceis e continuará nos protegendo até o fim da nossa vida.
Você acha que a sua vida está difícil hoje? Saiba que pior seria sem Deus. Aliás, tenho certeza que você já sabe disso. Então lembre-se do que você viveu no último ano ou no último mês, melhor ainda. Busque em sua memória as dificuldades que você enfrentou nos últimos dias e até mesmo no dia de hoje, nessas poucas horas que já vivemos dessa manhã. Quantas dificuldades você já deve ter passado. Lembre-se dos problemas de saúde que você teve, das perseguições que sofreu, das dívidas que tiraram seu sono. Lembre-se de quando você se sentiu sozinho ou deprimido, ou de quando teve amargas experiências de decepção. Mas uma coisa é certa, não recorde desses momentos para sofrer novamente com essas más lembranças, mas para descobrir o que Deus fez por você, para você sentir uma alegria no teu coração de estar na presença de Deus e saber que Deus te ama. Olhe para dentro de si e perceba o que você estava ouvindo essas palavras mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas. Por quê? Vamos ver novamente o versículo em destaque? Salmo 40, versículo 2 diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro. É como aquele filho que está se afogando e o pai estende a sua mão, levanta ele daquele local de afogamento, de desespero e pânico e leva ele para a terra seca. Quem já passou por dificuldades, com muitas depressões, com muitas pressões da vida, com muitas angústias, solidão, desprezo, vai entender muito bem o que o salmista está falando aqui. Talvez você não teve a oportunidade de viver momentos como esse, graças a Deus, mas saiba que não é fácil quando você se encontra em situação difícil na sua vida, que muitas vezes parece que o mundo não tem mais sentido, nada mais tem sabor para você. Mas lembre-se, não deixe jamais de esquecer o teu relacionamento com Deus, porque Deus é quem dá a sustentabilidade para a raça humana, para toda a humanidade, para esse mundo que nós vivemos. Sem Deus, estaremos perdidos, condenados ao inferno. Jesus sabia muito bem disso, por isso ele veio nos resgatar. Porque Deus olhou para o mundo e viu que nenhum ser humano tinha capacidade de resgatar nenhum outro. Estavam todos condenados devido ao pecado. Então Jesus se prontificou a vir e morrer por nós, sem pecado, e ressuscitou no terceiro dia. Então hoje nós podemos ter uma alegria em nossos corações em saber que pertencemos a um Deus vitorioso e que Ele não vai nos abandonar. E mais ainda, Ele nos ouve quando falamos com Ele. Quantas vezes você falou com Deus diante das dificuldades que você enfrenta? Quantas vezes você agradeceu a Deus pelas bênçãos que você tem recebido? Olhe para os seus filhos, para sua esposa, seu esposo, para o seu cônjuge, para a sua família por completo, para o seu trabalho, para a sua vida por completo, para um dia como esse. Se hoje você confia em Deus é porque Ele resgatou sua vida da lama e o colocou em um local seguro, debaixo de sua proteção. Jamais se esqueça dos livramentos de Deus. Ele está sempre ao seu lado, protegendo sua vida. Não esqueça disso. Não há motivos para temer quando se confia em um Deus que livra. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa atitude hoje, de não nos apegar aos problemas do passado. O passado ficou para trás. Se tivermos que olhar para o passado é para lembrar, Deus me tirou daquele lugar. E hoje eu estou feliz porque tenho a presença do meu Jesus comigo durante a minha caminhada. Se você olhar para trás, que seja para lembrar de onde você veio. Dê glórias a Deus pela sua vida. Fale com as pessoas as bênçãos que você recebeu do Senhor. Olhe o dia que você tem hoje. Pense que talvez você não poderia estar aqui nessa manhã, neste momento, nesse exato momento. Tem pessoas nos leitos de hospitais lutando pela vida, enfrentando dores e doenças terríveis. Mesmo assim, muitos estão confiando em Deus, estão alegres por saber que existe um Deus que as ouve e as pode livrar da situação que está vivendo. E além do mais, tem uma vida eterna para elas no céu com o Senhor, onde a tristeza e a morte não tem lugar, não pode entrar.
porque a nossa esperança não deve se basear nas coisas do mundo, na nossa saúde, no que temos em bens materiais, mas sim em saber que pertencemos a Cristo, pois Ele nos comprou com seu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos ser chamados filhos do Altíssimo. Se somos filhos, temos a proteção de um Pai de verdade. Não fique se queixando da sua vida aí. Olha para o que Deus fez por você e seja grato a Ele sempre. Diante da situação em que você está hoje, você já clamou ao Senhor? Você já chamou pelo seu nome e falou da sua vida para Ele? Apresente sua vida e não desista das situações que você está vivendo. Lembre-se que tem um Deus vitorioso que te ama e quer tirar você de um lamaçal de onde você está e te colocar em uma rocha firme. Deus é esse que nos dá forças e nos dá capacidade para viver conforme a sua vontade. Creia nisso e a partir de agora procure confiar mais nas promessas do Senhor e viver em sua presença. As dificuldades muitas vezes podem tentar nos destruir, nos desanimar, porque o diabo é especialista em nos machucar. Mas você não pode viver nessa depressão, nessa tristeza em seu coração, porque o diabo está te atormentando, porque você tem um Deus vitorioso que quer te livrar da situação que você está vivendo. Lembra do salmista falando: Ele me tirou de um lamaçal, Ele me tirou de de uma areia movediça, me tirou de algo que eu não conseguiria sair e não tinha alegria de viver, e me colocou em um lugar onde eu posso ter alegria, e esse lugar é Jesus. Só Ele pode nos completar, só Ele pode nos trazer a alegria que precisamos e nos dar a vida eterna. Então não se apegue aos problemas que você está vivendo hoje, não pense que são grandes, porque Deus é muito maior do que todos eles. Não desista, mesmo que exista motivo pra parar. Não desista, se as lutas dessa vida tentam lhe derrubar. Não desista, o Deus que deu vitória uma vez é poderoso pra dar outra vez. E se por acaso você tropeçar ou espinhos no caminho então pisar, não desista agora, não desista agora, pois Ele é a base e o equilíbrio, a força pra você ficar de pé.